Converso com o Ezequiel, contador da Prefeitura, que irá explicar algumas questões, principalmente que ocorreram em 2025, com alteração no Código Tributário, onde que alguns terrenos, acima de 500 metros tiveram uma nova planta genérica de valores. E, diante disso, os próprios contribuintes procuraram a tributação e encaminharam para ser revisto alguns valores. Como que está toda essa questão? Bom, a partir do momento em que a Prefeitura legalmente reconheceu que havia uma alteração no valor que deveria ser lançado de IPTU sobre os imóveis acima de 500 metros, foi feita uma campanha para que os contribuintes então fizessem um requerimento, porque qualquer revisão feita sobre qualquer imóvel, necessariamente a gente precisa da manifestação do contribuinte. Isso está na legislação. Então, todos aqueles contribuintes que fizeram requerimentos solicitando a revisão, a Prefeitura, então, ela fez a revisão de todos os imóveis que houve o requerimento para efeito de devolução. E ela fez uma revisão sem a necessidade dos contribuintes para efeito de lançamento a partir daquele exercício. Então, aqueles contribuintes que haviam pago no ano anterior o tributo sobre uma metragem diferente ou sobre um valor diferente daquele que estava apurado no momento do requerimento, então houve um processo para que quem pagou tivesse então a sua restituição. E no ano seguinte já ajustado conforme a última alteração do código, para que os lançamentos então ficassem de acordo com a legislação. Tem uma sequência de pagamentos pela municipalidade aos contribuintes que entraram com esse requerimento? Sim. Então a ordem era conforme os requerimentos foram sendo feitos, e isso passou primeiro pelo crivo do setor de tributação para identificar se de fato havia aquele imóvel, se de fato aquela matrícula estava vinculado àquele contribuinte, se de fato existia ou não o pagamento no exercício anterior daquele tributo. A partir disso é feito uma espécie de um laudo, daí passou para o setor jurídico. O setor jurídico então faz a análise legal em relação ao Código Tributário do município. Aí isso tramitou no gabinete, porque toda e qualquer restituição precisa ter a homologação pelo chefe do Poder Executivo. Depois isso volta para o setor de tributação, para que então seja feito as devidas retificações de lançamento, e posteriormente para o setor de tributação, para o setor financeiro, para que seja feita a restituição. Então a ordem é conforme os requerimentos que foram feitos, a sequência de análise também. E ao chegar no setor financeiro, conforme a disponibilidade de recurso naquela fonte e conta. Por isso que, normalmente, um processo de devolução e restituição, ele acaba sendo muito moroso, porque vocês imaginem quantas etapas eles passaram e quanto tempo em cada setor desse fica, porque não foi um ou dois requerimentos, foi uma quantidade enorme de contribuintes que tinham ou não o direito, que se enquadravam ou não, mas tinha que ser analisado todos os processos. Então a análise dos processos foram feitas, mas as restituições e devoluções ainda estão sendo realizadas. Nessa questão também, de uma forma recorrente, ocorreram alguns casos que, digamos assim, o contribuinte de forma equivocada pagou alguma guia da municipalidade. Como que ele deve recorrer à municipalidade, no seu entendimento, para rever esse valor? Perfeito. Então, pode acontecer, por exemplo, o contribuinte, num ano, ele recebeu um valor de lançamento muito diferente do exercício anterior ou dos exercícios anteriores. Então, ele pode pedir uma revisão para verificar se, de fato, aquele lançamento está correto. Ou o contribuinte, de uma forma equivocada, acabou fazendo o recolhimento 2 vezes do mesmo tributo. Então ele fez um pagamento em duplicidade. Também pode acontecer a situação de que a intenção dele era pagar um tributo ou de um imóvel, e ao fazer a solicitação, ele solicitou de um outro tributo ou de um outro imóvel, e ele fez um recolhimento que é considerado indevido, porque não era o imóvel dele ou não era aquele tributo que ele gostaria de pagar naquele momento. Em qualquer uma dessas 3 situações, o contribuinte, sim, ele tem o direito
de fazer um protocolo, fazer um requerimento para a prefeitura para que ele possa ter a sua restituição ou devolução. A única coisa que a gente já destaca é que é a mesma burocracia dos outros protocolos e também ele vai entrar numa fila, porque nós temos cotidianamente situações em que contribuintes solicitam, contestam ou pedem revisão ou restituição de valor. Então inicia na tributação, tem que passar pelo setor jurídico, depois ele tem que passar pelo gabinete, ele volta para a tributação para depois chegar no setor financeiro e finalmente ter a restituição na conta conforme está no processo.